Bom dia, um maravilhoso dia para você, precioso e preciosa do Senhor. Hoje nós estamos aqui para mais uma leitura diária da palavra. Hoje é o 22º dia de 365 dias que estamos nessa jornada abençoada. E eu quero te dizer, não deixe de vir aqui ouvir a palavra do Senhor, pois grandes coisas Ele irá fazer através dessa leitura que você está acompanhando, tá bom? E quero pedir para você 3 coisinhas básicas que eu sempre vou pedir, gente. Ajude a crescer o canal, se inscreva aqui, ative o sininho. Segundo, compartilhe esse vídeo. E terceiro, curta e comente, tá bom? Porque assim o YouTube, o algoritmo entende que esse vídeo tem conteúdo importante e ele realmente tem, que é a palavra do Senhor, tá bom? Que possa ser sementes lançadas ao vento, à terra, em qualquer lugar, que possa de alguma forma frutificar. Esse é o meu lema aqui. Bora semear boas sementes. Talvez você não esteja aqui desse lado da câmera, mas você pode semear boas sementes da mesma forma, tá bom? Vamos começar com a nossa oração para que o Senhor traga a nós entendimento, discernimento e compreensão, e que o nosso espírito esteja aberto e sensível para ouvir a voz do Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que estamos aqui, Deus, para lermos a Tua palavra. Abençoe, Senhor, a mim que estou aqui deste lado, Senhor, e abençoe esta pessoa também que está do outro lado ouvindo, Deus. Pai, que a Tua palavra, Senhor, entre no nosso coração e ela nos transforme, porque é assim que a Tua palavra tem que ser. Ela não tem que nos mudar, Senhor, ela tem que nos transformar. Porque quando somos transformados, nos tornamos outra pessoa, que não se encaixa mais, Senhor, na moldura do mundo, que não se encaixa mais no velho homem, mas nos tornamos novas criaturas. É o que eu te peço, Senhor. Dai-nos entendimento através da Tua verdade. Amém. E hoje vamos ler Gênesis 44 ao capítulo 45, versículo 28. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca de seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, ele com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a casa: Levanta-te e persegue aqueles varões. E alcançando-os, lhe dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo porque bebe meu senhor? Fizeste mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. E eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem foi achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: Que é isso que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? A humilde súplica de Judá. Então disse Judá: Que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor meu,
Deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tende vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: Temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e o seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: Aquele moço não poderá deixar seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhes as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e ausentou-se de mim. E eu disse: Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma estará atada com a alma dele? Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não estará, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: Se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu, meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Capítulo 45. Capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a sua casa, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dize-lhe: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa e tudo o que tens. Eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Faraó ouve falar dos irmãos de José. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois
seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto: carregai os vossos animais e parti, e tornai à terra de Canaã. E tornai a vosso pai as vossas famílias, e vinde a mim, e vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para o vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhe deu, a cada um, mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos e partiu, e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes ele contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Estudo de hoje, Gênesis capítulo 44, versículo 16 a 34. Quando Judá era mais jovem, ele não demonstrou nenhum respeito por seu irmão José ou por seu pai Jacó. Primeiro, ele convenceu seus irmãos a vender José como escravo, em Gênesis capítulo 37, versículo 26 e 27. E depois ele uniu seus demais irmãos para mentir para o pai sobre o destino de José, em Gênesis capítulo 37, versículo 32. Mas que mudança aconteceu em Judá? O homem que vendeu um irmãozinho privilegiado à escravidão agora se oferece para tornar-se um escravo, a fim de salvar outro irmãozinho favorecido. Ele estava tão preocupado com o pai e o irmão mais novo que estava disposto a morrer por eles. Existe alguma falha em seu coração que você tem certeza de que permanecerá para sempre? Ou alguém traiu e agora você não é capaz de imaginar você procurando consertar as coisas? Quando você estiver prestes a desistir de si mesmo ou de outra pessoa, lembre-se de que Deus pode operar uma mudança completa, mesmo na personalidade mais egoísta. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 36. A primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. E as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho,
mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhes trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Aqui nós podemos ver claramente que os cidadãos de Genezaré só queriam tocar no manto de Jesus, enquanto em Nazaré, onde Jesus nasceu, nenhum acreditava, mesmo conhecendo Jesus, nenhum acreditava em tamanho poder que Jesus tinha, que Jesus era o Filho de Deus. Muitas das vezes o Senhor opera coisas nas nossas vidas diante dos nossos olhos e nós não acreditamos que foi Deus, porque às vezes parece muito perto, muito fácil. Mas sabe que o Senhor é Deus de coisas simples e coisas grandes. Amém? Estudo de hoje, Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 31. Pedro não estava testando Jesus. Ele foi o único no barco a agir com fé. Seu pedido levou-o a vivenciar o poder de Deus de forma surpreendente. Ele saiu do barco e pisou na superfície da água. Embora comecemos com boas intenções, às vezes nossa fé vacila. Pedro começou a afundar porque tirou os olhos de Jesus e focou nas ondas, quebrando ao seu redor. Sua fé vacilou quando ele percebeu quão frágil tudo parecia. No entanto, isso não significa que Pedro necessariamente falhou. Quando vacilou, ele clamou a Jesus, o único que poderia ajudá-lo. Ele estava com medo, mas não deixou de crer que o Mestre poderia salvá-lo. Provavelmente não andaremos sobre as águas, mas vamos passar por situações difíceis. Por isso, quando a sua fé vacilar, clame primeiro a Deus. É por meio do seu poder que você chegou até aqui. E também será seu poder que lhe dará qualquer força que falte. Orando os Salmos. Louve a Deus por sua salvação que é garantida. Ele é a rocha de sua força em cada vitória. Salmos capítulo 18, versículo 37 ao 50. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingistes de força para a peleja. Fizestes abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Destes-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim, e os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos. Sim,
Tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, e tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua posteridade para sempre. Provérbios capítulo 4, versículo 10 ao 13. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminharei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução e não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. E essa foi mais uma leitura, gente, de hoje. Que o Senhor possa abençoar todo o seu dia ou a sua noite. Não sei qual horário você está ouvindo isso, mas que você possa cada dia mais permanecer firme, que Ele estará abençoando e conduzindo os seus passos. Eu te espero aqui amanhã para o nosso próximo dia e Deus te abençoe. Tchau!